Parecendo uma enorme cicatriz no meio do deserto, cruzando montanhas e vales e contrariando completamente previsões, o projeto de engenharia mais ambicioso já pensado pela humanidade parece realmente estar saindo do papel. E não se engane, não é somente uma obra de terraplanagem, muito já foi feito, mas ainda há um caminho impressionantemente grande pela frente. E o ano de 2026 será o ano do tudo ou nada. The Line, o ambicioso plano saudita pode estar muito mais próximo do fim do que imaginamos. Já faz alguns anos que os planos da Arábia Saudita de livrar o país da dependência do petróleo vêm impressionando pela grandiosidade e ambição. Com projetos tecnicamente inviáveis que parecem mais ter saído de um roteiro de filme de ficção científica estilo cyberpunk, promete uma nova forma de cidade, independente de carros, onde tudo, como escolas, hospitais, restaurantes, centros de entretenimento, estão a menos de 15 minutos de distância. E dentre todos os projetos ambiciosos, o mais impressionante, sem sombra de dúvidas, é o The Line, uma cidade linear de 500 metros de altura e 170 quilômetros de comprimento. Sim, 170 quilômetros. Mas desde os anúncios do início do projeto, quase nada mais foi falado sobre os avanços dessa obra. Mas a realidade em campo é bem diferente do silêncio das notícias. Analisando imagens de satélite do que foi feito até agora, vai ver que a brincadeira ficou séria. Aquela trincheira que eu mencionei lá no início, ela já consumiu milhares de horas de escavação para criar o que está sendo chamado de maior fundação da história da humanidade. E aqui entra a engenharia pura e bruta. Porque construir uma parede de 500 metros de altura atravessando montanhas de rochas duras, dunas de areia fofa e ilhas costeiras salgadas é um pesadelo geotécnico. As fundações de edifícios de grandes alturas é, sem sombra de dúvidas, a parte mais importante da estrutura. Um erro aqui, e não importa se a sua estrutura dali para cima é a mais reforçada do mundo, o edifício irá sofrer as consequências. Para se ter uma ideia, as fundações do Empire State Building foram necessárias 55 estacas com uma profundidade de 16 metros. Já no Burj Khalifa, o maior edifício do mundo atualmente, foram necessários 194 estacas com 43 metros de profundidade. A estabilidade do The Line depende de atravessar camadas de solo fofo do deserto, o que chamamos tecnicamente de depósitos quaternários, que não aguentam carga nenhuma, sendo necessário então alcançar rochas sã a dezenas de metros de profundidade. E para isso, só na primeira fase já foram executadas mais de 16 mil estacas, algumas chegando a 70 metros de profundidade. É mais de 1.000 quilômetros de perfuração, se somarmos tudo, consumindo 3,5 milhões de metros cúbicos de concreto. E ainda nem saímos do chão. E não para por aí. Como parte dessa obra está literalmente encostada no mar, o lençol freático é extremamente alto e salino. E como deve imaginar, a água salgada em contato com a armadura de aço é sinônimo de grave corrosão. A solução? Criaram simplesmente o maior sistema de rebaixamento de lençol freático do mundo. São 500 poços de bombeamento, bombeando mais de 90 mil metros cúbicos de água por hora. Tudo isso para garantir que o concreto seja lançado no seco. Mas a pergunta que fica é: de onde vem esse concreto, se a obra está no meio de um deserto completamente sem água doce? Esse talvez seja o maior gargalo que pode travar absolutamente tudo. Para manter o cronograma de subir as torres de 500 metros, a demanda por concreto é absolutamente insana. O concreto precisa de água doce. O plano original era usar uma usina dessalinizadora gigante, mas que ainda não foi construída. Hoje, a obra depende de uma logística insana de caminhões-pipa
que sinceramente não fecha a conta para uma obra dessa magnitude, pelo menos a longo prazo. Mas, afinal, o que é a tal fase 1? Quanto do The Line está sendo efetivamente construído? Lembra dos 170 quilômetros? Pois é, a estratégia mudou. O que estamos vendo sair do chão é a chamada fase 1, um trecho de apenas 2,4 quilômetros, que pode parecer pouco, menos de 1,5% do projeto total, mas é aqui que eles querem provar o conceito. É nesse trecho que vai ficar uma marina gigantesca e um estádio de futebol suspenso a 350 metros de altura, prometido para a Copa de 2034. Estruturalmente, esqueça a ideia de um prédio único. O The Line é modular. Imagine pegar o mapa das ruas de Manhattan, dobrar e empilhar verticalmente. São milhares de núcleos de concreto independentes. Vão subir lado a lado, travados por vigas de aço gigantescas, criando os bairros da cidade em diferentes níveis. A promessa é que em 2026 essas estruturas comecem a rasgar os céus do deserto. Com estruturas levantadas com formas padronizadas, é possível avançar dezenas de andares por semana. Com uma fachada completamente de vidro espelhado, o projeto é conhecido como Espada do Deserto. Um tipo de vidro especial teve que ser desenvolvido especialmente para o projeto, devido ao calor extremo do deserto que poderia trincar um vidro temperado comum ou delaminar ou fazer até mesmo a tinta reflexiva do espelho simplesmente se soltar. Mas o que mais preocupa é que foi confirmado há pouco tempo atrás que o The Line, uma estrutura inteira de vidro no meio do deserto mais quente do planeta, não terá ar-condicionado nas áreas comuns, contando apenas com o sombreado da própria estrutura e da ventilação natural. Quais as chances disso dar certo? Me deixa aí a sua opinião nos comentários. Mas uma coisa temos que admitir, o The Line deixou de ser um render de computador. O dinheiro está sendo efetivamente gasto, o concreto está sendo efetivamente lançado, mas se vai ser a 8ª maravilha do mundo ou a ruína mais cara da história, ainda é uma incógnita. Mas a resposta pode estar mais próxima do que você imagina, pois em 2026 vai ser o ano da resposta definitiva, do vai ou racha. Por mais que o príncipe Mohammed bin Salman tenha uma quantidade de dinheiro que pareça ser infinita, se tem algo que pode fazê-lo falir é o The Line. Por isso que em 2026, com o início das obras das torres verticais, o projeto terá que demonstrar tração e um cronograma que funcione como um relógio. O The Line será palco de pelo menos um dos jogos da Copa do Mundo de 2034, e isso só será realmente possível e viável com investimento privado de investidores externos. Mas e você? Assim como é um entusiasta desse tipo de estrutura, acha que o The Line realmente um dia será finalizado com 170 km de comprimento? Me deixa aí a sua opinião nos comentários. O vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve se ainda não for inscrito. E eu agradeço a sua audiência até aqui e te aguardo no próximo vídeo. Valeu e até lá!